Bem-vindo a mais uma aula do curso de desenvolvimento de aplicativos utilizando a plataforma Android. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Rádio Button, que é um dos componentes visuais que estão disponíveis no ambiente do Android Studio. Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos verificar como é que a gente sabe para saber se ele está marcado ou não. E vamos utilizar uma outra opção, Rádio Group, que eu queria mostrar na prática para que vocês entendessem qual é a real necessidade de utilizar esse componente aqui. Bom, eu tenho aqui já um projeto iniciado sem nada, né? Essa é a activity, né? A parte do layout, e essa é a activity da parte do Java, tá? Eu reaproveitei aqui, por isso que eu estou até apagando esses elementos que estavam antes. Mas vamos lá, vamos abrir aqui a nossa paleta de componentes e procurar pelo componente Radio Button, tá certo? Dentro de widgets, nós podemos pegar e já arrastar para dentro do nosso layout, tá certo? E eu vou fazer uma coisa que é bastante comum, vou criar um atributo para masculino e um atributo para feminino, tá certo? Então, criei o componente aqui. Vamos arrastar um outro componente do mesmo tipo, do tipo Radio Button. Vamos configurar aqui o nome dele, feminino, e o nome que nós vamos utilizar para poder associar lá dentro da nossa classe Java. Então, do jeito que está aqui, se a gente for rodar dentro do nosso dispositivo ou no emulador, a gente vai perceber que esses elementos vão aparecer lá, tá certo? No, com o tipo de componente Radio Button, que é um componente que a gente marca ou desmarca, tá? E vamos perceber como vai ser o comportamento deles. Ele está aqui ainda compilando, tá? Ele vai apresentar daqui a pouquinho a caixa de diálogo, onde nós vamos poder escolher se nós queremos no dispositivo ou se vamos querer no emulador. Apareceu aqui, o emulador já está aberto, vou dar um OK e vamos lá olhar o nosso aplicativo. Então ele está aqui carregando, quando ele terminar de carregar vai apresentar aqui, ó, um componente do tipo Radio Button. Então vou clicar aqui em masculino, veja que ele ficou marcado, e vou clicar aqui em feminino. E veja que ele também ficou marcado e eu não consigo desmarcar. Tá? Por mais que eu clique, vocês percebem aí que eu não consigo mais desmarcar. Isso acontece, pessoal, porque isso aqui não está dentro de um Radio Group, que é exatamente esse outro elemento que eu vou marcar aqui. Então, esses elementos eles precisam estar dentro de um Radio Group para que eles possam fazer parte de um grupo, que aí sim eu marco apenas um dentro daquelas opções. Então, o componente Radio Button ele tem essa característica. Se eu tiver 3, 4, 5 aqui, apenas um dele vai estar marcado, tá certo? Agora, isso desde que eles façam parte de um Radio Group. Então vamos ver agora como é que a gente poderia colocar um Radio Group. Vamos voltar aqui para o nosso layout, vamos procurar aqui o elemento contém, né, dentro da paleta, e vamos ver que a gente tem aqui, ó, Radio Group. Então esse Radio Group eu vou arrastar, tá? Veja que ele ficou no mesmo nível do relativo layout, tá certo? Mas os componentes do Radio Group, do Radio Button, precisam estar dentro do Radio Group. Então eu marquei e estou arrastando para dentro do Radio Button. Percebo que fica um pouco vermelho aqui, ó, e vou soltar. Quando eu solto, eles fazem parte agora do Radio Group, tá certo? Então isso faz parte do Radio Group. Esses elementos agora fazem parte de um grupo. Eu posso aqui, né, veja que ocupou o layout inteiro, embora a gente não vá falar sobre isso, vou falar em uma outra aula. Quero diminuir um pouco o tamanho, porque senão não vai sobrar espaço para mais nada. Então diminuir aqui um pouco, tá certo? O Radio Group. E agora eu posso rodar, só para que a gente já veja a diferença entre
colocar dentro de um rádio group os elementos e não colocar, né? A gente agora colocou, vamos ver agora como é que fica o resultado disso no aplicativo. A ideia é que eu possa marcar apenas um, né? O rádio grupo ele tem essa característica. Então cliquei aqui no masculino, ele marcou. Cliquei no feminino, veja que ele desmarca o masculino para marcar o feminino. Isso posso fazer agora sem problema, que é exatamente o que a gente quer de um rádio grupo. Bem, vamos agora escutar um pouco os eventos desses elementos aqui, tá certo? Então, eu posso, por exemplo, colocar um botão e dizer qual dos dois elementos está marcado, tá certo? Ou eu posso escutar o próprio clique do botão. Vamos fazer os dois para que a gente possa ver aí rapidinho a diferença. Então, isso vai depender muito do que a gente quer, né? Então, vamos fazer a chamada aqui a um componente do tipo rádio button, vamos chamar ele de masculino, igual a o typecast para rádio button, e vamos procurar ele pelo seu ID, r.id.rádio button masculino. E eu posso fazer a programação dele do mesmo jeito que eu fazia no outro, set on click listener, de new, de on click listener, do mesmo jeito que eu faço com o botão, por exemplo. Então aqui ele vai gerar para mim, ele criou o método onClick, aqui embutido dentro do método setOnClickListener, e aqui vamos fazer um toast, né, que é a forma mais comum da gente depurar aqui. Make test, get application, eu digitei errado aqui, get application, context, a mensagem, elemento masculino marcado, e a duração toast.length_short, por exemplo, ponto show. Então vamos mais uma vez, né, executar aqui nosso aplicativo. Veja que quando ele clicar no botão masculino, que vai disparar esse método, né? Nesse caso vai aparecer a mensagem para a gente, né? Vamos ver aqui no aplicativo, vamos clicar primeiro no feminino, né? Veja que não acontece nada. Clicando no masculino, uma mensagem aparece, tá? Então, a programação do clique do componente é feita da mesma forma que no clique do botão, tá certo? Agora vamos adicionar um componente do tipo button, só para que a gente possa ver uma outra coisinha aqui. Vamos adicionar um button, vamos dar o nome, dar o texto de verificar. Esqueci de adicionar o nome, btn, ok. Vamos voltar para a nossa classe, vamos criar o botão aqui associado, button, ok, igual a button, e nós vamos procurar agora r.id.btn, ok, certo? E eu vou fazer o seguinte, só vou trocar esse cara aqui, tá certo? Então, aqui, né, independente do que eu clicar, vai aparecer masculino marcado, mas não é bem isso que eu quero. Vou criar um outro rádio button, feminino, associado a o meu layout, r.id.rdb, rádio button feminino, tá certo? Então tem o masculino e o feminino, e aqui eu vou fazer o seguinte, vou perguntar qual dos dois está marcado. Então vou fazer um if masculino ponto is checked. Se masculino está checado, desculpe. Então aqui, ó, eu vou
colocar essa mensagem lá. Ctrl X, Ctrl V. E aqui eu vou perguntar a mesma coisa para o feminino. Ali está dando erro, eu vou já explicar o que é, tá? E aqui é feminino, tá certo? Então, elemento feminino marcado, tá certo? Aqui está dando um erro, né? Ele está dizendo assim, ó, que a variável masculina não pode ser acessada, né, de dentro de uma inner class, que ela precisa ser declarada como final, tá certo? Então, é isso que nós temos que fazer, tá certo? Colocou final aqui, aí ele passa a poder usar. Eu poderia também declarar ela aqui, tá certo? Que ela ficaria um atributo privado para todos os elementos, e aí eu poderia usar da mesma forma, tá certo? Ou eu coloco final aqui, ou eu declaro o atributo aqui da classe, e aí eu posso usar sem problema nenhum, só para que vocês realmente acreditem no que eu estou dizendo, né? Podemos colocar esse cara aqui. E aqui tirar esse final, deixar feminino, tá certo? E você vai ver que ele passa a funcionar também sem problema. Bom, então o que é que nós fizemos aqui em termos de programação? Nós associamos elementos da classe Java aos elementos do layout e programamos o clique do botão para que quando ele clicar eu verifique qual dos dois está marcado. Eu poderia fazer também um pouco diferente aqui, mas eu quero usar esse método de check. E se tiver marcado, eu digo lá elemento masculino marcado, no caso no masculino, e mesma coisa para o feminino. Vamos executar aqui para ver se está tudo ok. Esperando aqui que ele abra a nossa caixa de diálogo para que eu escolha o emulador ou o dispositivo. Continuo escolhendo aqui nosso emulador, vamos ver como é que fica aqui o nosso aplicativo. Esperar aqui que ele abra também. Então eu clico masculino, eu clico feminino, tá certo? E no botão verificar, ele diz qual elemento que estava marcado. Aqui vamos escolher o feminino e ele aparece aqui elemento feminino marcado. Então dessa forma eu consigo programar o clique do botão para que eu possa verificar qual desses está marcado, ou no exemplo anterior que eu mostrei, no clique do botão eu já possa tomar alguma escolha, né, já possa fazer alguma programação baseado no clique, né, de um dos elementos do Radio Button pertencente ao Radio Group. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre Radio Group e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!